noite, torcedor fantástico. Boa noite a todos vocês que acompanham o canal Aqui Se Fala de Santos. Eu sou Vanderlei Corrêa, jornalista. Estou aqui para falar de Santos com um cara que manja muito de futebol, manja muito de esportes. Quem aqui já não ouviu o Alexandre Pretzel na Rádio Bandeirantes, agora no grupo TNT Esportes e agora também no Yahoo, com seu blog no Yahoo. Prazer e uma honra receber você aqui, Pretzel, para a gente falar um pouco de Santos Futebol Clube e falar também sobre futebol no Brasil e também no mundo. Tudo bem, Pretzel? Tudo bem, meu caro Vanderlei, a honra é minha, cara. Eu adoro falar do Santos, eu adoro o Santos. Não sou torcedor, mas a história do Santos é simplesmente espetacular, magnífica, um time mundial. Então, estou pronto para que você quiser saber. E até durante a demissão do Carille, se tu me desse espaço na abertura aqui, eu fui contra a demissão do Carille, né? E muitos santistas, inclusive tem uma nova geração muito vazia, né? Muito mal educada. E aí tem até um perfil chamado Informe Santista, que começaram a me atacar, que eu não poderia falar do Santos, como se só eles pudessem falar do Santos agora, se só eles tivessem a pretensão. E ainda, Vanderlei, eu tendo que escutar o seguinte: tu não assiste jogo do Santos. Cara, eu não só comento os jogos do Santos, a grande maioria, diga-se de passagem, como eu assisto todos os jogos do Santos. Eu assisto, porque eu assisto futebol. Eu sou um fanático por futebol. Então eu até brinquei, olha aqui, ó, vocês estão pegando no meu pé, eu sou muito mais santista que todos vocês. E pior é que é verdade, viu, Vanderlei? Estou à tua disposição, meu. Ô, Pretzel, você está falando uma coisa aí, eu tenho 46 anos e eu vi o Santos ganhar, eu vi o Santos perder o título brasileiro de 83 pro Flamengo, mas eu não entendia muito ainda de futebol. Sim. Lá em 84, aí o Santos foi campeão paulista em cima do Corinthians. E aí sim foi o meu batismo, né? Porque foi aquela festa lá em casa, eu sou do interior do Paraná, meu pai é muito santista, aquela coisa toda, né? Só que, cara, eu vivi uma seca, né, depois na escola, aquela coisa ali, que só fui ganhar alguma coisa em 97, que foi o Rio-São Paulo, que eu já morava lá no norte do país na época, e depois de 98 a Comembol, mas era uma comemoração tímida, né? Aí o brasileiro de 2002 e tal e tal. Mas eu vi cada time do Santos, cara, que dava dó. Se você hoje a gente ri quando a gente fala do time. Eu lembro. Então, eu lembro. Mas você pega. Então tem uma galerinha. Sabe o que eu ouvi esses dias? Antes do jogo Santos e Corinthians no Campeonato Paulista, uma galera, um pessoalzinho mais novo aí, que só conhece o Neymar em diante e tal, falando o seguinte: o Santos tinha que dar WO no Corinthians, não pode ir jogar contra o Corinthians, que vai perder, vai ficar feio. Falei, gente, pelo amor de Deus, gente. Não, é uma geração, né, Vanderlei, tão vazia de princípios e moral, certo? Eu aponto o dedo mesmo. Vocês aí que acham que o futebol começou em 2000, 2001, vocês não viram nada do que realmente foi a história do futebol. Porque eu sei muito mais de Santos que muito moleque santista aí que acha que tem um blog, alguma coisa lá e que tem direito de apontar o dedo para os mais velhos. Ah, tu não sabe nada. Quem sou eu para dizer que alguém não sabe nada? Só que é o seguinte, o debate ele tem que ser em alto nível, né? Claro. Ou se não for em alto nível, pelo menos com respeito às opiniões contrárias. Pelo menos isso, né? E esse time de 83 era meu time de botão, viu? Marola, Toninho Oliveira, Márcio, Toninho Carlos e Gilberto, Dema, Paulo Isidoro e Pita, Camargo, Serginho e João Paulo. Meu time de botão, técnico Chico Formiga. É isso aí. Pois é. E aí você tem que conviver com essas coisas. Hoje a gente tem que estar no mundo politicamente correto, você não pode falar. Eu trago o Juari para dar entrevista aqui. Nossa, as pessoas reclamam das coisas palavreadas do Juari. O Juari fala, Chico Formiga me chamava de macaquinho. E aí, qual o problema? Eu não ligava. Por que os caras vão ficar pegando ar agora? Mas estamos no outro momento. O Juari marcou a minha infância comemorando os gols, dando volta na bandeirinha do escanteio. Certo? Porque eu também lembro dos meninos da Vila, de 78 a 80. Só para me lembrar, Vitor, aí era Nelsinho Batista mesmo. Joãozinho Neto e Gilberto. Aí Rubens Feijão, Toninho Vieira e Pita. Newton Batata, Juari e João Paulo, certo? Os primeiros meninos da Vila. Timaço que marcou a minha infância. Pô. Tinha o Ailton Lira também, né? Ailton Lira, é verdade. E o Clodoaldo também, né? Tava machucado. Só isso, né? Era um time. A gente fala que o Santos é um dos times mais conhecidos do mundo, porque o Santos na década de 60, isso aí é jogar para o nosso patrimônio, né? Eu sempre falo isso aqui e tal. Eu falo que o que o Santos fez na década de 60, ali, o início da década de 70, até quando teve o Pelé, né? Principalmente. Cara, acho que poucos ou nenhum clube fez o que o Santos fez. Tanto de rodar pelo mundo, de excursionar, de fazer uma série de coisas e tal, e tal, e tal.
E eu acho que hoje o Santista tem essa síndrome que a gente paga um preço muito alto por isso, principalmente com a imprensa, parte da imprensa de São Paulo, o tratamento que o Santos recebe na imprensa, né? Com uma certa razão. Então, com uma certa razão. Eu acho que não é tudo. Só acho o seguinte, o problema é apontar o dedo para qualquer um. Não. Isso. Com uma certa razão, eu sou de Porto Alegre. Quem sou eu para dizer quem pode eu falar do Santos ou não? Aliás, eu não falo sobre isso de clube nenhum. Entendeu? Imagina só, não, vocês não podem falar do Inter e do Grêmio porque vocês não viveram a dupla Grenal. Isso é uma grande besteira. Nossa. Então é o seguinte, tem gente que ironiza o Santos em São Paulo. Tem. Mas tem gente que dá muito valor ao Santos também. Sim. Então eu acho que isso tem que ser reconhecido. Não, sem dúvida. Então, e aí, esse é nosso Santos que, desde a época de Pelé, tinha muito futebol, mas as poucas vergonhas já aconteciam desde aquele tempo. Era mala de dólar que subia de voo, era uma série de coisas. E o Santos, eu vou dar uma opinião aqui, vou falar um assunto, e eu queria que você discorresse antes da gente entrar no momento atual. O Santos vende um jogador chamado Neymar Júnior em 2013, que nos últimos 10 anos, pelo menos, eu acho que não teve um outro jogador no Brasil igual, né? No meu ponto de vista. Eu concordo. O Santos está pagando o Santos parece que pagou para esse jogador jogar no Barcelona, cara. Que diabo de negócio que é esse? Que todo mundo ganhou e o Santos a cada semana tem um prejuízo chegando nisso aí, cara. Como é que explica isso, Pretzel? Não explica. Eu acho assim, eu fico impressionado porque na última eleição à presidência do Santos, onde o presidente Andrés Rueda ganhou, a gente entrevistou todos os candidatos. Inclusive, eu imagino que tu tenha feito isso também. Sim. E aí, assim, isso não é uma crítica, apenas uma observação. O Miltinho Teixeira, eu perguntei para ele, ô Miltinho, vocês candidatos estão dizendo que o Santos poderia ter mais de R$1 bilhão em arrecadação de jogadores, como teve na venda de atletas, né, nesse século. E o Santos não tem dinheiro para nada. Qual é a explicação, né? E aí o meu time deu uma resposta que em outras eleições eu já tinha escutado, mas ao mesmo tempo eu continuo estarrecido com esse tipo de resposta, que foi o seguinte, isso aí é o seguinte, o Santos gasta mais do que arrecada, como se fosse algo absolutamente normalíssimo em qualquer situação empresarial e corporativa. Cara, então é o seguinte, isso aí me espanta de uma maneira. O que o Santos vendeu de jogador de 2002, daquele timaço, daquela geração, até a chegada do Neymar e passando para vir o Rodrigo e para vir outros jogadores também, o Santos arrecadou mais de R$1 bilhão. Não é eu que estou dizendo isso, são os próprios conselheiros. E o Santos não tem dinheiro hoje. O Santos assume na última gestão sem um centavo no cofre, devendo para o mundo, devendo com o transfer ban da FIFA, correndo o risco de ser rebaixado. Quer dizer, alguém tem explicação sobre isso? Eu acho que é uma falência dos conselheiros também, ao deixarem o Santos chegar numa situação dessas. E ninguém bota o dedo na ferida. Fica todo mundo achando, não, pois o futebol é assim, a gente teve que gastar mais e tal. Não sei, cara, uma grande balela. Então o Santos, esse time da década de 60, que meu pai sempre falou nele, que toda aquela geração fala naquele time, o maior time da história do futebol, esse time, ele deu origem a tudo que o Santos é. O Santos, querendo ou não, o Santos é um case, cara. O Santos é fortíssimo, o Santos se incomoda, né, com menos receita, com torcida menor, e aí não é ofensa à torcida do Santos, mas é menor em relação a outros times, certo? O Santos tem categoria de base toda hora, o Santos tem jogador despontando a cada semestre, certo? O Santos era para ser uma potência mundial. E aí um cara me manda uma mensagem que vai no Rio de Janeiro e não consegue comprar a camisa do Santos. Quer dizer, cara, certo? São coisas inexplicáveis. Então, o Conselho do Santos deveria pedir desculpas à torcida, deveria abrir mais o clube e deveria explicar, né? Por que o Santos ainda está questionando, está pagando conta em relação ao Neymar ainda, depois do Neymar ter sido a maior expressão dos últimos anos no Brasil e ter sido um dos maiores jogadores da história do Santos. Todo mundo ganhou dinheiro com isso aí. Menos o Santos. O Santos. O Santos tá às mínguas aí, continua às mínguas. E aí tem cada barbeiragem com todo respeito aos barbeiros, né? Mas tô falando barbeiragem de motorista. Sim. Mesmo, quem dirigiu esse navio, esse Boeing que é o Santos aí. E Vanderlei, aí sai a renda de Santos e São Paulo, tá? Me desculpe, tá? 9 mil pagantes, 240 mil de renda. Pessoal, em que mundo vocês estão vivendo?
Então. Não, mas a Vila Famosa é famosa, mas que fique para o futebol feminino, que seja trocada por uma outra área, não sei. Para o Santos ter um novo estádio, para o Santos ter capacidade de arrecadação de um novo estádio, certo? De tentar criar um modelo igual que o Palmeiras criou no Allianz Parque, onde o Palmeiras ganha dinheiro a rodo desde que o estádio foi inaugurado. Então, pessoal, sabe, um pouco menos de romantismo, respeitando o gigantismo e o mundialismo do Santos, mas de acordo com o que é a realidade atual, pô.